Bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Como é que tá aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus? Vamos começar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, assim tá melhor, tô bem no meio. Vamos entrando aí, vamos começar a nossa aula. Bom dia com alegria. Eu vou também entrar aqui na minha página do Facebook, vou compartilhar e você, por favor, faça o mesmo. Ok? Bom dia, Janaína, paz do Senhor. Como é que tá, Marília? Como é que estão as coisas por aí? Que bênção receber gente querida da IPI de tantos lugares aí com a gente. Glória a Deus. Queridos, Everton, bom dia, paz. Rafa, meu cafezinho querido, bom dia. Samara, bom dia, com muita alegria. Bom dia, minha irmã Cida, meu irmão Ever, que bom. Gente, vamos compartilhar? Agora estou aqui com o meu tablet aqui como de maneira inovadora. Gente, bom dia. João Paulo Inácio, bom dia, gente. Deixa eu falar com vocês algumas coisas importantes, especiais aqui, que nós estamos vivendo nesses dias. Nós estamos com aquele canal na internet no YouTube chamado Em Frente Responde. Eu quero pedir para você, vou colocar depois aqui também um link para você, por favor, entrar lá no YouTube e se inscrever, ok? Para ajudar a igreja a crescer nesse movimento de ensino da palavra de Deus, tá bom? Eu coloquei nos grupos do WhatsApp aqui da igreja, vou voltar a colocar lá no Facebook, e vocês, então, por favor, principalmente os membros aqui da igreja, meus amigos em Cristo aí também, façam isso. Entra lá, curte. É o programa que nós estamos apresentando na TV Cultura. E se você tiver dúvidas, além da escola bíblica aqui que acompanha, faça lá no 91475007, 43, 91475007, que é o nosso celular e é também o nosso WhatsApp. O nosso, que eu digo, especialmente do programa, tá? Pra gente poder ter um tempo aí especial de comunhão. Beleza? Queridos, vamos para a nossa aula aqui da Escola Dominical. Outra coisa aqui, brevemente, que eu quero falar, antes da gente começar a aula, propriamente dita, queridos, que é o seguinte. Em relação, é um adendo, mas eu vou colocar aqui com muito carinho e com muito respeito, ok? Quero que você, por favor, me entenda. Nós começamos essa semana aqui no Brasil e até mesmo aqui em Rolândia e no Paraná o movimento de distribuição da vacina contra a Covid-19, de imunização da sociedade brasileira. Querido, você pode e deve ter a sua opinião. Inclusive, o Brasil não está obrigando ninguém a tomar a vacina, embora com algumas medidas, para que medidas que façam com que as pessoas se interessem em tomá-la. Você é livre neste momento para decidir a respeito. A sua opinião é livre. Porém, como cristão, se você for divulgar, você ouviu falar, olha, essa vacina é um movimento do anticristo, essa vacina é uma coisa do diabo, essa vacina... Querido, se você está com esse pensamento, respeitado também. Porém, você tome muito cuidado na divulgação disso, querido. A gente tem recebido áudios e vídeos, os pastores daqui, com informações, sabe? Com gente que imagina coisas e a gente respeita. Porém, nós, como servos de Deus, não podemos divulgar isso sem que haja certeza. Uma máxima é a seguinte: aquilo que você não viu e não ouviu, você não fala. Aquilo que você não viu e que você não ouviu, você não fala. Ou seja, porque para você ainda não é verdade. Ok? Você fala, mas eu creio em Deus, por exemplo, eu nunca vi. É diferente, meu irmão? Até porque nós estamos correndo alguns riscos hoje em dia, sabe? Você se posicionar, de maneira acentuada contra determinadas coisas, sem provas. Hoje existe uma lei no Brasil contra as chamadas fake news, as chamadas falsas notícias. Então, se você não tem certeza, não há comprovação científica e para nós cristãos bíblica,
por favor, não divulgue para o seu bem. Ontem, uma enfermeira do Estado do Espírito Santo, você pode consultar por aí, estou dizendo uma notícia pública, ela foi presa, ela está sendo condenada porque ela tomou a vacina e disse, olha, estou tomando, mas aqui dentro tem água, não, essa vacina não vai adiantar nada e tal. É uma opinião dela, mas ela prova isso? Não. O hospital está processando ela perdeu o emprego e toda essa coisa administrativa. E que vai para as raias aí da justiça. Então toma cuidado com o que você divulga a respeito de coisas que você ouve falar, correntes de WhatsApp, de Facebook, etc. Ah, mas o pastor fulano falou, quem é ele? Você já viu, você conhece? Ele é ligado à área médica, de saúde e tem comprovação científica? Biblicamente isso confere? Se não, querido, faça algumas perguntas antes de fazer publicações. Tudo bem? Estou falando isso para o nosso bem. Ah, pastor, qual que é o posicionamento da igreja em relação à vacina? É o posicionamento da sociedade, queridos. Eu tomarei a vacina, estou dizendo aqui a minha opinião. A igreja não será orientada a tomar ou deixar de tomar da minha parte, porque a sociedade, inclusive a cristã, é livre para tomar uma decisão como esta. Mas nós apoiamos todo o incentivo às questões da vida. Se qualquer coisa se comprovar, né, de que há algum problema, nós também ficaremos contra, comprovadamente. Se biblicamente entendermos, vamos anunciar isso também, porque a nossa rotina aqui é a rotina bíblica. Amém? Muito obrigado aí pela sua atenção. Deus abençoe e seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos então começar nossa aula aqui. Vamos fazer uma oração. Não esquece de pegar a tua Bíblia. Ó, peguei a minha aqui. Hoje estou com uma Bíblia nova. Ó, a Bíblia do Pregador. Olha que bonita. Chegou quinta ou sexta-feira. Então você, por favor, pega lá a Bíblia. Pega a sua revista, caso você tenha, tá? Jeremias e Lamentações. Se você não tem, você já sabe que não tem problema, é possível acompanhar a aula. Nós estamos na lição 14. Pega também um bloco de anotações, seja ele de maneira eletrônica ou mesmo do papel, como antigamente, tá bom? Para a gente poder participar dessa aula aqui de uma maneira assim, que vale a pena, né? Que você possa realmente ter aí um conteúdo que vai abençoar a tua vida. Vamos orar a Deus? Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós clamamos que na abertura da Tua Palavra nós sejamos instruídos e que nessa instrução Seu nome seja glorificado e nós sejamos edificados. Faz assim, Espírito Santo, nós clamamos implorando em nome de Jesus. Todo mundo diga amém. Glória a Deus. Vamos lá então, queridos. Nós estamos na página 73, né? Como sempre, a gente está um pouquinho mais devagar, mas com o intuito de que a gente aprenda muito mais, tá bom? Vamos lá, página 73, nós estamos falando sobre a aliança, que em Cristo, né, ou pela palavra de Deus, nós temos duas. Uma em Cristo, que é a atual, e temos a aliança, a antiga aliança, a aliança do Antigo Testamento. Como você sabe, a Bíblia é formada por duas partes, Antigo Testamento, Novo Testamento. Antiga Aliança, Antigo Testamento ou Velho Testamento. Alguns setores da igreja não gostam de chamar o Antigo Testamento de Velho Testamento, mas isso aí é uma questão, né, menor. E então, o Antigo Testamento, a TVT, e o NT, o Novo Testamento, que só tem uma maneira de dizer, tá bom? Bom, já dissemos que o Antigo Testamento ele tinha por base dois tipos de leis, né, dois tipos de regras. Uma delas era cerimonial e também chamada de cultural, aplicável ao povo hebreu para um período de vida no deserto e por um outro período também da vida deles. O outro momento é a lei moral, que são regras baseadas em princípios. E este não só o povo hebreu, mas toda a humanidade deveria seguir em todos os tempos. Ok? Nós estamos nesta fase em que a regra moral ainda prevalece. Ok? Bom, aí nós vimos que o povo, na antiga aliança, por não obedecê-la, eles se tornavam alvo de juízo de Deus. Como, por exemplo, o exílio babilônico, que é o que está tratando
o Jeremias, né? O exílio babilônico é, sem dúvida nenhuma, uma manifestação do juízo de Deus. Para que havia juízo? Para que e por que havia e ainda há juízo, julgamento, justiça exercida por Deus à humanidade, ao seu povo? É isso que nós vamos ver hoje, ok? Então, para quê? Primeira coisa, queridos, lá na página 73 da revista, lembrando que nós estamos usando como texto bíblico base 2 capítulos de Jeremias, o 30 e o 31, que são chamados de capítulos de consolação, porque até o 29, até o 28, ele ainda está falando do juízo. No 29, escreve-se uma carta, dizendo, olha, Deus vai trazer uma palavra de amor em que as coisas vão mudar, haverá restauração. A partir do capítulo 30 e o capítulo 31, o profeta vai receber uma palavra dizendo como se daria essa restauração. Por isso que são capítulos de consolação. Bom, então vamos lá. 3 maneiras que Deus usou para trazer a restauração de um povo que ficou exilado por 70 anos, mas que depois sairia deste exílio. Primeira coisa, na página 73 e na Bíblia, Jeremias 30, dos versículos de 1 a 17. A restauração virá por meio do juízo. No capítulo 30, a Bíblia diz assim, no versículos, junto com os 5 e os 6 e os 7, vamos dizer, que grande dia é aquele, que não há outro semelhante. É um tempo de angústia para Jacó. É um tempo de restauração. Por quê? Porque ele diz, apesar de que o juízo vai trazer angústia, o juízo tem limite. Tem começo, tem meio e tem fim, graças a Deus. Isso é muito importante a gente saber, para que nós não andemos desmaiados. Deus falou para o povo dele o seguinte, não desmaies quando fores por Deus disciplinado. Isso está escrito lá em Hebreus 12, que nós vamos abrir daqui a pouco. Mas aqui em Jeremias 30, ele está dizendo, olha, aquele dia do juízo é terrível. É dia de angústia para Jacó. Mas uma coisa precisa ser sabida e conhecida. Ele, Jacó, que era o alvo da justiça, será livre dela. Querido, olha que coisa maravilhosa. Deus realmente é um Deus que envia justiça sobre a terra. Ele envia juízo, mas o juízo não dura para sempre, ok? O juízo não dura para sempre. Se quiser pode até repetir comigo, o juízo não dura para sempre. Você aí que cometeu algum pecado, alguma transgressão e está com o coração amargurado, entendendo que Deus não me perdoa, você está arrependido, peça perdão a Deus. Tendo pedido perdão a Deus, o seu pecado vai ser perdoado. Abandone o pecado. Por um período, querido, você vai viver o juízo de Deus. Isso é inevitável. Mas saiba que esse juízo tem começo, tem meio e tem fim. Glória a Deus por causa disso. Você quer ver um exemplo disso? Davi, já falei várias vezes aqui, Davi cometeu um pecado. Aliás, não só um. Mas dentre os pecados de Davi, um específico foi o fato de Davi ter promulgado lá um recenseamento militar. Ele queria saber quantos soldados ele tinha para ir para uma guerra. Isso demonstrou vaidade, porque ele tinha um exército grande. Isso demonstrou desconfiança de Deus, porque se ele tinha um Deus que era o general dos exércitos, como que Deus é chamado na Bíblia? Deus, o Senhor dos exércitos. Ele mesmo chamou Deus assim em 1 Samuel 17, e agora ele levanta um censo para saber, afinal de contas, quantos homens eu tenho para guerrear. Então isso demonstrava que ele não confiava em Deus como deveria. Além disso, ele queria aparecer. Ele queria mostrar para todo mundo, olha o tamanho do meu exército. Isso foi mal aos olhos de Deus. E aí Deus então disse, você vai ser julgado por causa disso. Julgado foi condenado. Vou exercer juízo porque você pecou. Mas Deus deu 3 possibilidades para ele. Eu vou falar para você aonde isso está escrito, né? Porque você fala, pastor, você está citando isso aí? Isso está na Bíblia? Sim, está. Vamos ver aonde? Eu vou ler para você aqui, ó. Isso está lá, ó. Estou abrindo aqui a Bíblia, a palavra de Deus, e eu vou te dizer aonde isso está escrito.
Eu já devia ter vindo com isso, né? Porque eu estou citando um texto que está fora aqui da revista, né? Não tem lá o texto citado. Então eu vou ler para você aqui. Quando Davi então faz isso, em primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. E olha que interessante no versículo 7. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Está ali o meu Rangel lindão, que pode colocar o texto aí. Rangel, você que me ajuda nisso constantemente. Primeiro Crônicas 21, capítulo 21, versículo 7. Primeiro Crônicas, capítulo 21, versículo 7. Tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. O que desagradou a Deus? O fato de Davi ter levantado um censo militar, para saber quantos soldados ele tinha. Então disse Davi a Deus: muito pequei, arrependeu, em fazer tal coisa. Porém agora te peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. Davi se arrependeu. Falou, pois, o Senhor a Gade o vidente. Olha que interessante, Davi não recebia de Deus direto. Deus usava pessoas para falar com Davi. Vai e dize a Davi. Eu estou dizendo isso porque tem gente que fala assim, eu só atendo se Deus falar comigo. Eu vou orar, se Deus falar comigo, eu faço isso, aquilo. Querido, fica atento, porque pode ser que Deus não vá falar com você. Porque Deus resolveu distribuir dons conforme a sua vontade, para que o corpo de Cristo fosse edificado. Pode ser que não seja você aquele que vá receber da parte de Deus essa voz audível, ou esse entendimento de que Deus está falando. Então fica atento para que você ouça outros que são usados por Deus nesta condição e nessa área. Amém? Então Davi não recebia a revelação de Deus assim. Mas havia Natã, era um vidente, um profeta que recebia direto de Deus. O Gade também era outro. E aí diz, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Olha que Deus amoroso. 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres. O que era isso? Que uma vez Deus apareceu para Salomão perguntando, escolhe o que você quer de mim. Mas não era juízo, era bênção. E Salomão escolhe sabedoria. Só que agora não é bênção, agora é juízo. Deus colocou 3 opções para ele. Quais foram as opções? 3 anos de fome, 3 meses seja derrotado por inimigos na guerra, né, e a espada do inimigo te alcance, e 3 dias a espada do Senhor te alcance através de uma enfermidade. Olha que interessante. Davi, 3 situações para você escolher para que você passe por um juízo. Primeiro, 3 anos de fome. Segundo, 3 meses sendo derrotado pelo seu inimigo. Ou 3 dias em que Deus vai mandar uma enfermidade sobre o povo de Israel. Qual foi a escolha de Davi? No versículo 13. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, isso não caia eu. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel, a enfermidade de 3 dias. Olha, 3 anos, 3 meses, 3 dias. Davi, o que você quer? Ele disse que eu não caia na mão dos homens, porque seriam 3 anos em que ele passaria fome, né? Provavelmente teria dificuldade econômica, e aí envolveria os homens. 3 meses sendo derrubado pela espada dos inimigos, homens, e 3 dias de enfermidade. Enfermidade não é causada por homens. Então ele falou que eu caia na mão de Deus e não na dos homens, porque Deus tem misericórdia, o homem não. E ele sabia o que estava falando. Por quê? Diz a Bíblia, querido, no versículo 15, Deus enviou, eu estou lendo 1 Crônicas 21, versículo 15, enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruí-la. E ao destruí-la olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor, basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Olha que Deus tremendo, amoroso. 3 dias só, tinha 3 anos, 3 meses, 3 dias. Deus deu o juízo de apenas 3 dias. Lembra que eu disse? O juízo tem começo, meio e fim. E sempre é menor, porque a Bíblia diz, Deus sabe a nossa estrutura, sabe que somos pó. Salmo 103 diz isso.
Então Deus não nos vai dar uma provação, uma situação maior, nem em quantidade, nem em qualidade. Nem em tempo que a gente não aguente e nem de maneira que a gente não aguente. 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós provação, que não fosse humana, mas Deus é fiel, que juntamente com a prova vos dará o escape para que possais suportar. Deus é amor. Por mais que ele julgue e condene, não dura todo o tempo. Olha que coisa linda. Primeiro, deixa Davi escolher. Depois, dentre as 3 escolhas, deixou que Davi escolhesse a menor em duração, 3 dias. E antes que acabasse o período dos 3 dias só, Deus olha o povo sofrendo, fica triste de ver o povo sofrendo e chama o anjo de volta e fala: basta, chega, pode parar com o juízo. Tá vendo? O juízo que Deus inflige sobre a minha e a tua vida não dura para sempre. O juízo que Deus inflige sobre a nossa vida não dura para sempre. Aí você vai dizer: mas que Deus de amor é esse que dá juízo? Você não para abençoar o teu filho e para ensiná-lo, você não exerce sobre ele juízo, ou seja, você não o disciplina, você não o corrige? Vamos abrir a Bíblia? Lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Hoje de manhã, eu estava lendo uma pergunta que alguém me fez pra gente. Olha, em frente responde, faça suas perguntas lá, tá bom? 43 9147 5007. Aqui, pastora Silvana já está com a gente aqui, a paz do Senhor querida, e já colocou a resposta ali. Hebreus capítulo 12. Hoje de manhã, então, uma pessoa me perguntava: pastor Silas, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso como um castigo, ou eles decidiram sair porque ficaram envergonhados? Não, Deus os expulsou, né? Com essa novela Gênesis, agora vai surgir muita dúvida sobre essas coisas, né? Querido, Deus os expulsou sim, como julgamento, justiça de Deus, juízo sendo exercido, tá certo? E agora, por que Deus exerce justiça e juízo sobre os seus filhos? Hebreus capítulo 12, está aqui a Bíblia, no versículo 4, Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo que recebe por filho. Você está entendendo agora, querido? Deus só corrige aquele que ama, aquele a quem ele ama. E só corrige aquele a que ele tem por filho. Porque, olha, esse mundo eu já disse. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, acrescentar uma explicação que eu já dei e ampliar o entendimento. Querido, a gente às vezes fala assim: nós somos criaturas de Deus, somos criaturas de Deus. Queridos, não. Como assim, pastor? Não somos criaturas de Deus? Não. Criatura de Deus foi Adão e Eva. Eles foram a criatura de Deus. Aí, por que eu estou dizendo isso? A partir dali, Deus criou Adão e Eva e nós então somos filhos desta geração. Mas nós não fomos criados por Deus? Assim, de uma maneira geral, vamos dizer que sim, porque tudo que está, né, que forma a criação, foi Deus quem fez, foi Deus quem criou, e disso fazemos parte. Porém, hoje, o que eu quero dizer? Criação, lá no início, Adão e Eva. E nós somos continuação dessa criação, você está me entendendo? A partir do pecado de Adão e Eva, houve uma distinção. A partir dali, Deus preparou um meio de que os homens não ficassem na morte espiritual. E aí ele precisou então adotar o ser humano, que por conta do pecado se tornou filho do diabo, por ter dado ouvido à voz de Satanás em Gênesis 3. Aí, a Bíblia diz em Gálatas que Deus nos deu o espírito de adoção, né? Que Deus nos deu o espírito de adoção, que hoje clamamos Abba Pai. Agora em Cristo somos chamados filhos de Deus. E nesta terra que vivemos, há 2 tipos de filiação. 1 João, capítulo 3, versículo 10. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
aquele que não pratica justiça não pertence a Deus. Então, hoje aqui na Terra, nesses 7 bilhões de habitantes que temos, queridos, nós temos 2 tipos de pessoas, com 2 tipos de filiação, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus são aqueles que creram e receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esses são chamados filhos de Deus. Os que não fizeram isso permanecem sendo filhos do diabo. Parece ser uma palavra pesada, mas é uma palavra verdadeira. Ok? Dentro disso, imagine o seguinte. Agora vamos trazer aqui uma analogia, uma comparação entre nós. Você tem os seus filhos e o seu vizinho tem os filhos dele. Aí, o seu vizinho, você está lá ouvindo uma gritaria na sua casa porque o filho está bagunçando e tal. Querido, o que você faz? Você sai da tua casa e vai lá corrigir o filho do vizinho? De jeito nenhum. Porque quem tem autoridade sobre aquele filho para exercê-la é o pai e a mãe deles. Da mesma maneira que o vizinho não pode ir à tua casa para exercer autoridade, correção sobre o teu filho, porque você não vai deixar. Você falou, opa, aqui sou eu que sei o que faço com o meu filho, com a minha filha. Da mesma maneira, queridos, Deus não vai se intrometer lá em exercer juízo sobre os filhos do diabo, embora, claro que, meu Deus, uma comparação bem fraca, porque Deus domina sobre tudo. Mas, quando a Bíblia diz assim, olha, no versículo 5, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor e nem desmaies quando por ele és reprovado. Por quê? Versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. Só esses. Deus não vai exercer juízo contra alguém que não é filho dele. Se você está debaixo de juízo de Deus, levanta a tua mão para o céu e dá glória a Deus, porque você, debaixo do juízo de Deus, debaixo da correção de Deus, você está com isso tendo uma demonstração, uma confirmação de que você é filho de Deus. Glória a Deus. Só os filhos de Deus são corrigidos por Deus. Isso vai te trazer paz. Sabe em que momento? Quando você achar que o vizinho da esquerda à direita, ou aquele ímpio que você diz, mas nem serve a Deus, está prosperando, está vivendo melhor que a gente. Querido, deixa. Porque se você estiver debaixo da correção do Senhor, isso é para o teu bem. Porque haverá um dia, como Malaquias 4 diz, que haverá distinção do que serve e do que não serve a Deus. Aí haverá uma diferença. Mas nesta terra, não. Nesta terra, os filhos de Deus são corrigidos para que quando aquele dia chegue, não sejam condenados com a condenação do mundo. A Bíblia diz isso. Mas que possam ser salvos para toda a eternidade e andem com o seu Pai eterno para sempre, eternamente. Amém, queridos? Então, o versículo 7 de Hebreus 12 diz, é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado, versículo 8 de Hebreus 12, têm se tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Então, se Deus está corrigindo a tua vida, você vai fazer o quê? Você vai glorificar a Deus, porque nisso Ele está te chamando em silêncio de filho, meu amado. Deus corrige aquele a quem ama, e açoita todo o que tem por filho. Glória a Deus. Então, aqui está dizendo que a restauração do povo viria através do juízo, o que não era ruim, porque depois do juízo viria restauração. Glória a Deus. A segunda coisa que o Senhor usa para restaurar o povo, ou melhor, dentro da restauração, 3 fases dessa restauração: o juízo. Depois, a segunda coisa, em Jeremias 30, 18 até o 31, 14, ele vai dizer como que se daria essa restauração. E aí a Bíblia fala assim, que esta restauração seria uma restauração completa, ou seja, haveria uma plenitude de restauração. Glória a Deus, né? Seria um futuro, o futuro que eles teriam, eu estou lendo aqui na revista, mas quem não tem, isso está lá na Bíblia em Jeremias 31, tá? A Bíblia diz assim, ó, de longe, Jeremias 31, 3, Jeremias 31, 3, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. A restauração que viria sobre o povo seria completa, plena, total.
porque Deus se revelaria de uma maneira abençoadora. Isso tudo está lá em Jeremias 30 até o 31:14. No capítulo, perdão, a terceira coisa aqui, queridos, a restauração vem pelo arrependimento. Então a restauração vem por juízo, a restauração vem completa e a restauração vem pelo arrependimento. Eu vou abrir a Bíblia aqui em Jeremias 31:13. Jeremias 31:13. Tá com a tua Bíblia aí? Se não, pega lá, ainda dá tempo. Tá bom? Pega a Bíblia, pega um lugar para você anotar textos bíblicos, porque a aula é bíblica. Jeremias 31:13, vamos ler o que diz aqui a palavra do Senhor. E ela nos diz assim, olha. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Esse texto que fala de pranto e de tristeza, ele nos lembra um outro texto, que aquele que passa pelo juízo de Deus, ele vai prantear, ele vai chorar. Porque juízo dói, e graças a Deus que dói. Porque quando dói, a gente quer sair da dor. E para sair da dor, a gente entende que a dor veio por conta do pecado, veio por conta do erro cometido. O que a gente faz? Vai até Deus e pede perdão arrependido para que aquilo não nos aconteça mais. Então, queridos, a restauração, ela vem através do juízo. Ela vem de maneira plena e ela vem através de arrependimento. Ok? Se a reação é pranto e choro, geralmente indica tristeza. E o pecado deve produzir em nós tristeza. Jeremias 31:19, olha, vou pegar aqui a Bíblia de novo e vamos ler. Jeremias 31:19, o autor, o profeta Jeremias diz, na verdade, depois que me converti, e a palavra converti eu posso também colocar como sinônimo de me arrependi. Depois que me converti, me arrependi. E depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. O Jeremias, o profeta, está dizendo, quando eu percebi que o que eu estava passando era fruto de pecado, eu me converti, me arrependi. Aí ele diz o quê? Fiquei envergonhado, confuso, bati no meu peito para dizer o quê? Senhor, que eu leve o opróbrio, a vergonha da minha mocidade. Ou seja, aquilo que eu cometi, então que eu pague, mas que eu fique em paz contigo. Isso é conversão, isso é arrependimento. É aquela dor no coração, na alma, por ter feito algo que desagrada a Deus, e que agora eu vou até Ele e digo, Senhor, me perdoa, eu não devia ter feito essa coisa de bater no peito, eu não devia ter feito isso, Senhor, me perdoa no nome de Jesus. E a Bíblia diz que Deus vai, na sua riquíssima misericórdia, nos perdoar, e ainda que passemos por um período de dor, por conta daquilo que fizemos, Ele virá e nos vai restaurar. Glória a Deus por causa disso. Deixa eu te falar aqui a respeito de um texto para você anotar aí, tá bom? Para você poder caminhar em paz. Olha só, para você entender que o arrependimento, ele provoca tristeza, né? A Bíblia vai dizer isso e nós vamos entender isso aqui na palavra de Deus. Sabe, o arrependimento, eu vou colocar aqui para você abrir aí. O Rangel já fica esperto, por favor, para poder colocar aí para gente, como é que é aqui no nosso comentário. O arrependimento, caiu minha internet, gente. O arrependimento segundo Deus. Vamos ver aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Abre aí, por favor, todo mundo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes contristados para arrependimento.
Pois fostes contristados segundo Deus, entristecidos, para que da nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Olha que coisa tremenda, queridos. Às vezes você não entende, por que eu estou passando por isso? Por que está doendo desse jeito? Querido, por que eu estou tão triste? É Deus te levando a um entristecimento que vai te levar ao arrependimento, e te levando ao arrependimento, você vai confessar o teu pecado, abandoná-lo, e com isso você chega ao conhecimento de Deus e à salvação. Então, em nome de Jesus, fica em paz. 2 Coríntios 7, 10 e 10 e 11. Né? 9, 10 e 11. 2 Coríntios 7, 9, 10 e 11. O arrependimento, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. E o arrependimento vai produzir salvação. Então, se Deus está te permitindo andar triste e estar chateado com alguma coisa, isso é sem dúvida a mão de Deus atuando para que você tenha paz no teu coração. Amém? Então, e lembrando, não pode esquecer disso, lembrando de que quando Deus faz com que seus filhos sejam contristados pelo juízo, e isso produz arrependimento, não quer dizer que imediatamente vai sair a consequência do pecado. Não quer dizer que imediatamente vai sair a consequência do pecado. Ela ainda vai ter uma duração, mas como eu te disse, menor do que poderia ser. Como eu citei o caso de Davi, que recebeu um juízo para 3 dias, mas Deus se entristeceu de ver a dor do povo e falou o quê? Davi, basta. Falou para o anjo, basta com esse julgamento. Pode embanhar a espada e parar com o juízo. Isso é amor, isso é misericórdia. E tem gente que ainda diz que o Antigo Testamento não é o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus no Novo. Porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus que julgava, condenava, matava e etc. E no Novo Testamento, um Deus de amor que em Cristo tem misericórdia e graça e tal. Não, é o mesmo Deus. Tanto que Deus interrompe o juízo no meio do que ele havia planejado, por amor, por misericórdia, por graça. Conforme lemos lá em 1 Crônicas 21. Glória a Deus, a palavra de Deus é tremenda. Ela nos alivia e refrigera a alma, nos dá paz diante de tudo que podemos viver. Amém? Você está entendendo aí agora por que a sua tristeza? E lembrando que tem prazo de validade, vai acabar. Daqui a pouco você vai estar em plena paz, porque Deus trará essa paz à tua vida, ao teu coração. Então descansa. Agora, abandona o pecado. Abandona o pecado. Arrependimento também inclui abandono. Não é só entristecer e contristar. Provérbios 28:13. O que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Muitas vezes a gente só entende que pecou por conta do juízo que Deus exerce, por conta da correção. Às vezes já cometeu um pecado, que eu vou dizer, pecado involuntário, né? Não sei se existe isso. O que você acha? Existe pecado involuntário? Foi sem querer, pequei sem querer? Acho que não, né? Geralmente a gente sabe o que está fazendo. Geralmente os pecados são planejados. Como que é um pecado planejado? Davi, por exemplo, cometeu o pecado planejado. Quando ele viu Batseba tomando banho, pensou, cobiçou, mandou chamar, né, adulterou, aí mandou chamar o marido. Quer dizer, isso é um pecado programado, né? Não é voluntário, não é involuntário. Foi sem querer quando eu vi o cair. Não existe isso. Não existe isso não. Até mesmo para o crente, principalmente para o crente, porque nós temos o Espírito Santo morando aqui dentro. E ele nos ensina o caminho que devemos seguir. Quando nós pecamos, sabemos que estamos pecando. É ou não é? Sabemos. Antes de pecar, o Espírito Santo nos avisa. Não. Antes de falar, o Espírito Santo não avisa. Não fala isso. Antes de ir a tal lugar, o Espírito Santo não fala. Não vai em tal lugar. Antes de que façamos determinadas coisas, o Espírito de Deus que habita em nós nos alerta.
acende aquela luz, né, de alerta para dizer, não faça isso, toma cuidado. Mas a gente embrutecido pelo nosso pecado, por isso que o salmista diz no Salmo 95, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ou seja, o Espírito Santo vai trazer a revelação de que alguma coisa está errada e de que nós precisamos corrigir ou de que nós precisamos evitar para que não soframos depois o dano. Então, em nome de Jesus, se o Espírito Santo já está te dizendo, não vai por esse caminho, não faz isso, não fala aquilo, não faça, para que depois você não chore a amargura e a tristeza do pecado. Mas se ainda acontecer, 1 João 2,1, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Amém? Pecou? Se entristeça por isso, porque saiba que o pecado vai produzir dor, vai produzir morte. Então você chegue a Deus arrependido, peça perdão, faça como o Jeremias fez, bati no peito, disse, estou confuso, estou envergonhado, Deus me ajuda. E Deus vai dar graça em nome de Jesus. Queridos, hoje a aula vai durar um pouquinho menos, tá bom? Nós estamos falando aqui, porque depois nós vamos entrar na nova aliança, e aí eu não queria agora cortar isso, tá bom? Esse entendimento. Você tem aí alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Caso tenha, fique à vontade agora. Hoje a aula vai durar um pouquinho mesmo. Deixa eu ver quanto tempo está durando essa aula aí. Alguém tem aí no relógio? Eu estou querendo fazer uma aula de escola. Aula de escola de pandemia. Como é que é uma aula de escola de pandemia? É uma aula que dura 45 minutos apenas, né? Nós estamos a 41 minutos desta aula. Nós vamos até 45 hoje, tá bom? Porque depois nós vamos transformar isso num vídeo para YouTube e colocar lá. E por que nós não estamos no YouTube? Porque estou aqui aprendendo a mexer direitinho com isso aqui, logo estaremos. Beleza? Queridos, nós estamos falando a respeito de Antiga Aliança e Nova Aliança. A Nova Aliança mesmo, nós vamos começar a falar a partir da semana que vem, na página 74, cujo título é este mesmo. Ó. Você consegue ver aqui? A Nova Aliança. Como a revista está dividida em Antiga Aliança e Nova Aliança, eu estou terminando hoje a Antiga Aliança, tá bom? E te dizendo como que as coisas se deram lá. Eu não vou começar então a Nova Aliança hoje. Aqui o autor faz um seguinte comentário. Veja o equilíbrio entre justiça e graça de Deus lá em Jeremias 30:11, que a palavra de Deus diz assim, de ti, porém, não darei cabo, mas te castigarei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Você está disposto a buscar a restauração de Deus, mesmo que isso implique em sofrer um juízo da parte de Deus? Você tem coragem para fazer a oração lá de Jeremias 10:24? Vamos entrar lá para ver que oração foi essa? Em Jeremias 10:24. Então que fique claro o seguinte, querido. Não há distinção entre o Deus de amor e o Deus de justiça. Nós precisamos estar disponíveis para a justiça de Deus como filhos, porque através dela aprendemos e nos abstemos da morte. Jeremias capítulo 10, versículo 24, diz assim a palavra de Deus, castiga-me, Senhor. Ele diz, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Essa é a oração de Jeremias, essa é a oração que vamos fazer. Aliás, duas orações de Jeremias. Né? Lá a gente viu no ponto sobre o arrependimento que Jeremias fez uma oração, né, em que ele se declarou culpado e dizendo, olha, quando eu descobri, quando eu me converti, eu bati no peito e me arrependi. E agora ele vem e diz assim, olha, Senhor, me castiga sim, porque eu errei, me castiga, mas em justa medida, para que eu não seja reduzido a nada. E a Bíblia diz que é assim mesmo que Deus vai fazer. Não virá sobre nós algo que não seja humano. Em Jeremias 30:11 ele confirma assim, olha, eu não vou matar você por causa do pecado. Ele fez isso com Davi. Davi, você se arrependeu? Você não vai morrer, mas você vai sofrer o dano. E aí ele diz, mas com justa medida, diz a palavra de Deus. Ou seja, de uma maneira que você aguente. Glória a Deus, que essa aula fique guardada no teu coração, que esse tempo seja abençoador para o teu coração, para a tua casa.
Hoje às 18h30 nós estaremos aqui na nossa grande celebração. Zacarias capítulo 3, hoje vai ser a pregação, que nós estamos aí numa série em Zacarias, até Zacarias 14. Não perca hoje por nada. Se você pode estar presente no culto presencial, vem. Se não, acompanhe pelas redes sociais. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Continua falando conosco e nos ensinando. Toca o coração do meu irmão, da minha irmã e nos ajuda, Deus, a viver uma vida que te agrade. Para que não caiamos, ó Pai, no juízo, no arrependimento e na tristeza que esse arrependimento pode causar por causa do juízo. Mas que como filhos te amemos tanto que façamos exatamente o que o Senhor nos manda fazer. Nós te amamos e nós entregamos este dia nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Até mais. Hoje às 6h30 e até a semana que vem, querendo Deus. Tchau.